Bem-vindos ao Radar das Seleções. Eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente está aqui para falar da nossa convocação para a Copa do Mundo. Quem são os nomes que a gente levaria no dia 18? A gente sabe que nesse mesmo dia 18 o Ancelotti vai anunciar a lista de convocados para a seleção brasileira às 5 horas da tarde, e a gente já está mostrando aqui uma prévia do que a gente faria, tá? Não é o que a gente imagina que o Ancelotti faça, até porque alguns nomes que estão na minha lista eu tenho plena convicção de que o Ancelotti não vai levar. Mas enfim, a gente está indo do lado esquerdo a lista do Rick e do lado direito a minha lista de 26 convocados. A gente pode começar pela do Rick. Bom, nas opções de goleiros, né, eu escolhi o Alisson, o Bento e o Hugo Souza, né? O Alisson incontestável, né, o titular. Bento e Hugo Souza. Acredito que o Hugo Souza vem numa crescente, que a gente comentou nos vídeos. Tem a questão dos pênaltis. O Bento também, ele cresceu na Liga Árabe, ele desenvolveu minutagem, ele não estava mais não jogando como ele estava antes. Tem algumas falhas, que nem aconteceu uma hoje, falhas assim que assustam. Teve contra a Croácia também, mas eu acho que a comissão tem muita confiança. Foi uma coisa que eu me apeguei bastante por ele estar em todos os jogos do ciclo, então eu optei por deixar ele na lista também. Para lateral direito, né, eu optei pelas opções do Ibanez e do Wesley. O Ibanez também pode fazer zagueiro, né? E a questão do Wesley é um lateral agudo, ofensivo, gosto do jeito que ele joga, vem jogando bem na Roma. Acho que é uma opção boa para o Brasil, para o estilo de jogo do Brasil, para também ajudar os extremos, fazer essa transição da zaga para o ataque. E banha essa versatilidade. Como na esquerda eu também escolhi o Alexandro, que tem essa versatilidade de fazer zagueiro também, igual o Danilo. Então foi uma opção que eu fiz porque acredito que o Ibanez tem uma boa saída de bola, o Ibanez ajuda bastante nessa ligação do goleiro, também para os extremos. Então acho que vai ser bem legal ter ele nessa convocação. Os esquerdos agora, com Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. E com um asterisco no Caio Henrique, né? Que tem essa questão da Sim, lesão dele, que a gente pode comentar quando acabar a lista quem substituiria por ele, né? Mas perfeito. acho que o Alexander, que nem eu comentei, a mesma coisa do Ibanez ali, pode fazer um terceiro zagueiro, pode ajudar bastante nessa parte defensiva. Jogador experiente também, de muita confiança da comissão técnica. Gosto muito dele também. Acho que tem que ter jogadores experientes assim na defesa, que é um ponto muito importante, né? A gente não pode ter uma defesa fragilizada. E a questão do Douglas Santos também, é um jogador que veio aqui no crescente de minutagem também, numa liga menor, mas que acho legal ter ele na convocação. Gosto das características dele. E é isso. Uma Agora, dúvida que eu te faço: o porquê na sua lista você levaria três laterais esquerdos? certo. A questão mais dos três laterais esquerdos é a questão do Caio Henrique tá em dúvida, né, também, de ter essa lesão dele aí de não estar a tempo da Copa. Então, eu substituiria ele por um atacante a mais, que no caso seria o João Pedro, ou também o próprio Pedro. Ficaria na dúvida ali em qual escolher, qual característica escolher. E tem essa questão de, se fosse pensar dos três estando aptos, a questão do Alexandre cair para zagueiro também. Então, ter essa Entendi, versatilidade. entendi. Indo para os zagueiros agora, né? Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Acho que é uma quarteto de defesa muito sólido, né? O Bremer, depois que voltou de lesão, ajuda muito o Brasil. Foi muito bem nos amistosos, né? O Danilo, experiência, o próprio Ancelotti elogiou muito ele. No próprio Flamengo ele tem essa liderança. No passado fez uma temporada excelente também, com gols em momentos decisivos. Gabriel Magalhães vem numa temporada excepcional no Arsenal também. E o Marquinhos também, com a liderança dele também, jogador mais veterano, um jogador que é o capitão da seleção brasileira, né? Então acredito que essa quarteto de defesa da zaga vai ser de jogadores experientes que podem ajudar muito nessa questão. Vamos aos meio-campistas, né? Considerando volantes junto também. Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá e consideramos o Matheus Cunha como meia também. Bom, aqui temos jogadores de diversas características, né? Temos o Casemiro com a sua liderança defensiva, um jogador técnico de grande refino, que tem um passe aprimorado. Temos também o Andrei Santos, que é um jogador excepcional também, que pode ser o substituto ali do Casemiro, ao meu ver, caso o Casemiro fique de fora por alguma questão de poupar, ou durante o jogo também precisar substituir eles. Bruno Guimarães, jogador de criação. O Danilo Santos é o jogador que vai fazer o área a área ali, pisar na área, finalização muito boa, vive uma fase artilheira no Botafogo. Acho que
incontestável, acho que ele cresceu muito, acho que se for pensar, todo mundo quer ter um jogador desse na lista, que é um jogador que é um pulmão ali, vai e volta. Fabinho também pela experiência, sabe fazer outras funções também, né? Tem a questão de jogar de Sim. lateral. Zagueiro também, né? Zagueiro. Lucas Paquetá começou um pouco abaixo, né? Ficou fora das convocações, mas agora no Flamengo começou a jogar melhor. Também um jogador experiente, de confiança do Ancelotti, que para mim também é uma coisa que contou muito quando eu fiz essas escolhas da minha lista, que são jogadores que têm a confiança da comissão técnica, então acreditando que essa confiança tenha características que o Brasil precisa, né? Então eu vejo como o Lucas Paquetá um cara que, como teve essa crescente, ajudaria muito no meio campo, também é um jogador finalizador forte, também tem uma quebra de pescoço muito boa. E o Matheus Cunha, que é a ligação com o ataque, né? É aquele jogador que joga na entrada da área, que vai ser o jogador que vai dar o passe final ali para os atacantes. Vamos supor, jogar com o Igor Thiago na frente, de repente, ou ajudar os extremos, o Rafinha e o Vini. Então acho legal ter o Matheus Cunha como esse jogador de ligação e que foi muito bem nos amistosos, né? Fez uma grande partida. Bom, vamos aos atacantes extremos, né? Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, o Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior. Bom, já vou começar falando do Neymar, por que eu escolhi ele, apesar de a gente ter feito vídeos antes que a gente até brincou que a minha porcentagem para ele era maior, mas eu não levaria, e a do Mac era ao contrário. Mas eu monto nessa lista, sempre com a lesão do Estevão, batia 25 jogadores, 25 jogadores, 25 jogadores. Então acho que até pela aumento de rendimento dele fisicamente, pelo que ele vem entregando nesses últimos jogos, acredito que ele tá merecendo sim agora ser convocado. Ele pode atuar tanto no meio-campo quanto no ataque, então ele pode ser um jogador que faz essas duas funções. Ele pode atuar ali do segundo tempo como um meia que vai entrar para segurar uma bola de repente, ou também vai entrar para quebrar a linha com um passe diferente, que ele vem fazendo no Santos, que ele tá fazendo passes que deixa os companheiros na cara do gol, já corre para tabela, fazendo muito essas transições em cima do adversário. E com o drible também, que é às vezes é uma coisa que o drible dele não é igual ao dos outros jogadores, né? Do Rafinha, do Vinícius Júnior um drible mais em velocidade e dele um drible mais técnico, né? Então, para essa questão, eu coloquei ele na lista. O Endrick também eu coloquei porque, além de ele estar jogando muita bola no Lyon, fazendo uma temporada muito boa, ganhou, voltou a ter confiança, voltou a atuar. Na seleção também ele é um jogador predestinado, ele sempre entra, faz boas partidas, faz os gols ali em momentos decisivos, então me apego muito nisso também. O Igor Thiago para ser o nosso definidor, jogador que a gente não tem, o 9 que a gente não tem na seleção, jogador de muita força, artilheiro no Brentford, fazendo uma temporada excepcional, merece estar nessa lista e mostrou muita personalidade nos amistosos também. Sim. É... Luiz Henrique, jogador de quebrar linhas também, muita velocidade, tá jogando bem no Zenit, voltou a atuar muito bem. A gente até comentou no off aqui que pós-data FIFA ele tem números muito bons, minutagem boa. Jogou bem os amistosos no segundo tempo ali, ele fez diferente, ele fez transições para frente, não segurou muito a bola, não ficou tanto espetado nas extremidades, ele ficou mais para próximo da área e que ajudou muito o Brasil nessas transições. Rafinha e Vinícius Júnior unanimidade também, jogadores que arrebentam pelos seus clubes, deixam um pouco a desejar em alguns momentos na seleção, mas podem ser decisivos, a gente espera muito isso deles e contra a Croácia o Vinícius Júnior fez um grande jogo, então é desse nível para mais que a gente espera dele, então é dessas atuações que eu gostaria. O Gabriel Boa. Martinelli também, vive uma temporada excepcional no Arsenal, acho um jogador bom, acho um jogador que tem uma corrida boa, assim, quebra de direção boa, né, em curto espaço. Gosto muito dessa característica dele. E aí, voltando na questão do Caio Henrique, né, que é o asterisco ali que não tá na pré-lista divulgada hoje, né, que teve essas divulgações. Então, eu trocaria ele pelo João Pedro. Eu tinha até comentado o Pedro, mas eu acho que o Igor Thiago acho que dá conta e acho que o João Pedro é um jogador também que pode jogar bem pelas beiradas, é um jogador ágil. Eu gosto dele também que não fica só parado e tem uma finalização boa. Apesar de viver ali altos e baixos, mas eu acho que é um jogador que pode ter um grande potencial para a Copa do Mundo. Bom, falando da minha lista, acredito que o Alisson é unânime também, tranquilo. E aí entra uma questão. Eu confesso que eu não sinto confiança em nenhum outro goleiro que não seja o Alisson. E aí o pessoal vai falar de Fábio, Everson, Léo Jardim, Hugo Souza, Lucas Perry, Luiz Júnior.
confesso que eu acho que eles estão todo mundo no mesmo bolo. Eu não sinto confiança. Se não tiver o Alisson e for o Hugo Souza na Copa do Mundo, eu também não sentiria confiança, assim como o Bento entrando. Então, meu critério é, partindo do pressuposto que está todo mundo na mesma prateleira, eu vou levar um goleiro experiente de 3 ciclos de Copa, né? De 2 outras Copas do Mundo, um goleiro que figurou a primeira prateleira de futebol mundial durante muitos anos e que conhece o elenco, que é o Ederson. Então, ele seria meu goleiro reserva por esse critério de desempate. E o Bento por uma linha semelhante com a que atua. Uma linha de que ele foi construído ao longo do ciclo para ser esse terceiro goleiro. Então, assim, eu vou abrir mão para levar o Fábio. Cara, eu não sei como é que o Fábio vai corresponder. Por mais que a gente imagine que ele é um goleiro experiente, talvez não sinta pressão, né? Porque já viveu várias questões ao longo da carreira, eu não sei como é que ele chegaria agora aos 45 do segundo tempo na seleção. Então eu levaria o Bento com a crença de que todo mundo, para mim, está na mesma prateleira. Então, se você tem a opinião de levar o Léo Jardim, o Everson, o Fábio, tá tudo certo também. Acho que, tirando o Alisson, que é unanimidade, as outras posições do gol tá tudo tranquilo. E também, né, o Bento, apesar de ter tido uma falha justamente hoje, coincidentemente, eu acho que o Bento teve os seus altos também na seleção brasileira, né? Foi mal contra a Croácia, mas ele foi muito bem contra a Espanha, foi muito bem contra a Inglaterra, contra a Coreia não comprometeu, contra a Tunísia acho que também não comprometeu, o gol que a Tunísia fez, não acredito que tenha sido falha dele. Então, ele tem os seus momentos também de alta que deve ser levado em consideração. E também essa temporada, justos, né? De janeiro para cá, ele tem sido um dos melhores, se não talvez até o melhor goleiro do Campeonato Saudita, junto com o Maílson ali também, né? Então eu levaria os três por isso. Na lateral direita seria o Militão, meu lateral junto com o Wesley, né? Até por Militão ser zagueiro também de Vai origem, um fazer lateral falta ele. mais defensivo. Por característica, o cara que mais se assemelha ao Militão e que jogou na seleção ali foi o Ibanez, então eu iria de Ibanez, e o Wesley também por ser um lateral que entrega outra característica, um lateral de amplitude, né, que também tem os seus pontos defensivos de qualidade, que ele foi potencializado no Flamengo para isso, e acredito que seja o mais unânime que a gente tem na lateral. Já na lateral esquerda, levaria algo semelhante com o Caio Henrique e Carlos Augusto, igual na direita, né, já que eu levaria o Ibanez mais defensivo e o Wesley mais de amplitude. Na esquerda, o Caio Henrique faria esse papel ofensivo e o Carlos Augusto mais defensivo, até porque na Inter de Milão, o Carlos Augusto muitas vezes já fez esse terceiro zagueiro pela esquerda. Mas, com esse asterisco do Caio Henrique, com algumas pesquisas que eu fiz com essa nova lesão dele, é possível que ele volte a estar apto ali, provável na semana da Copa do Mundo. Então, isso gera uma preocupação. Será que ele vai estar bem, né? Então, como substituto, caso ele de fato não chegue na Copa, eu iria de Douglas Santos do Zenit, que seria uma alternativa que eu gostei quando foi testada pelo Ancelotti. Foi os laterais que o Ancelotti convocou que mais me transpareceu um pouco de segurança. Ok, que quebraria essa função de amplitude, porque o Douglas Santos não faz isso, mas eu vejo também uma mescla de parte defensiva que entregaria nesse sentido, até porque o Wesley acho que jogaria com mais recorrência na direita, então poderia gerar esse equilíbrio, e uma construção por dentro. Algumas vezes na seleção ele fez papel, assim como o Carlos Augusto também na Inter de Milão. Já atuou como ala pela esquerda. Eu lembro bastante do jogo do Carlos Augusto contra o Bayern de Munique nas quartas da Champions passada, ele jogando como ala, atacando amplitude. Então o Carlos Augusto ele tem essa versatilidade. Então, por mais que perderia a essência principal da amplitude, eu acho que tem esses dois laterais que consigam cobrir um pouco disso. Zagueiros, eu levaria Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Thiago Silva. Acredito que o Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer são unanimidade. O Thiago Silva eu levaria muito pela experiência, por um jogador que oscilou pouco no ciclo, né? Por mais que, ainda com 41 anos, é um jogador que teve um ciclo de 2 anos bons no Chelsea, teve um ano muito bom no Fluminense, que para mim foi o melhor zagueiro da Copa do Mundo de Clubes, e teve 6 meses bons no Porto, jogos que ele jogou, né? Ele não tem mais aquele lado físico para jogar todo o jogo, então ele acabou intercalando entre titular e reserva. Jogos titulares sempre foi muito seguro. Então é um jogador que pro grupo faz muita diferença, é um jogador para o dia a dia, e como essa quarta opção acabou variando ao longo do ciclo entre outros nomes, eu iria com esse ponto de segurança na minha visão. E o Danilo, pela versatilidade, além da experiência, liderança, seria o cara que faria perdemos um lateral esquerdo, eu iria de Danilo. Perdemos um lateral direito, os dois, vai o Danilo. Então é um cara que é versátil nesse sentido, tá? Mais por uma questão tática. Meio campo, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Paquetá e Cunha.
Casemiro, unanimidade, Bruno Guimarães também, para mim é a dupla titular ali. O Cunha também é esse terceiro homem que seria meu titular no meio campo, tá? O Cunha é bem versátil, bem útil taticamente pela parte defensiva, troca de posição, pisada na área, atração de marcação. Gosto muito do Cunha. O Danilo, porque ele pediu passagem, eu acho que um cara que tá nesse embalo, a gente tem que deixar literalmente ele entrar dentro do ciclo. Fabinho, para ser um reserva, para ter o Casemiro ter um espelho de reserva, né? Se a gente perde o Casemiro, qualquer um que entrar vai acabar mudando a característica da posição ali no meio, consequentemente perde a dinâmica que vinha sendo construída. Então, em um determinado jogo você quer manter essa dinâmica, eu acho que o Fabinho é o que mais se assemelha a isso, então eu levaria ele por conta nessa questão. O Paquetá, como esse o jogador que joga em várias posições, segundo volante, terceiro homem de meio campo, meio atacante, segundo atacante, o Ancelotti já falou que poderia até usar ele de primeiro, né, um cara que acelera muito transição, como o jogo do Brasil é em transição, é um cara que tem essa quebra rápida para acelerar o jogo, no Flamengo mesmo a gente consegue assistir alguns jogos dele, uma qualidade absurda de encontrar passe nas costas da última linha, é uma leitura muito boa de jogo nesse sentido, é um jogador que dá essa criação, que dá essa armação e não é um 10 clássico que a gente imagina, é um cara que joga em outras posições e poderia usufruir dessa característica dele de criação em outras faixas do campo também. E o André, eu confesso que foi o último que entrou nesse meio campo. É um cara que me decepcionou um pouco na data FIFA passada, que eu acho que foi mal, mas eu estou convocando o Andrei porque o Danilo tá bem. Pode até ser hipócrita, mas porque qual que é a questão? Eu acho que em algum momento da Copa do Mundo pode ser que o meio-campo vire Casemiro, Bruno e Danilo. Justamente por ele estar pedindo passagem e até ser um equilíbrio defensivo. Você pode jogar o Cunha para falso 9, o Cunha aberto pela esquerda para fechar corredor, né? Então o Danilo ele pode entrar ali. Então, partindo desse pressuposto, o Danilo entrando no time titular em algum momento da Copa do Mundo, eu acho que o Bruno não tem um reserva de cara, um reserva defensivo que eu acho que seria importante. Então, por conta disso, eu levaria o André até para ser esse último meio-campista, ser um cara que pode jogar de 5, de 8, né, em alguma alternativa, seja num 4-2-4 ou um 4-3-3, enfim. Atacantes. Hendrick, Gabriel Martinelli, João Pedro, Luiz Henrique, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior. Com a lesão do Estevão e do Rodrigo, tive que fazer algumas mudanças nos últimos meses, né, de como seria a configuração do ataque. Hoje, para mim, dentro desse 4-2-4, a gente pode até assemelhar um 4-3-3 do Ancelotti, seria Casemiro, Bruno com Cunha no meio campo, e aí Vinícius Júnior, Rafinha e Hendrick, com o Vinícius centralizando e o Cunha fechando o corredor, igual foi semelhante o jogo contra a Croácia. Então, partindo desse pressuposto, o Vini é garantido, por mais que não joga tão bem na seleção, mas é um cara de primeira prateleira, Rafinha idem, tá? Então não é muito questionamento. O Hendrick, porque é um fenômeno, um cara que tem uma estrela absurda, entra contra a Espanha, faz gol, entra contra a Inglaterra, faz gol, entra contra o México, faz gol, entra contra a Croácia, arruma 2 gols, então é um cara que pode ser que no clube ele muitas vezes não vá tão bem, que não é o caso, né? Ele tá bem no Lyon, mas é um cara que tem uma estrela e não sente o peso da camisa, além de, com a lesão de dois potenciais pontas direitas, você tem um cara que pode cair por ali também em algum determinado contexto. O Martinelli e o Luiz Henrique também acho que pelas lesões também se garantem bastante. São dois jogadores que, ao contrário de Rafinha e Vini, que centralizam bastante, eles ficam bastante presos no corredor, então eles atacam bastante amplitude, utilizam bastante da linha de fundo para potenciais cruzamentos, força física, enfim. E o Luiz Henrique, pelo que vem apresentando na seleção, e o Gabriel Martinelli também. Eu sei que no clube ele tem muitos questionamentos, mas na seleção eu vejo o Martinelli em alguns bons jogos. Eu acho que ele entrou bem na Croácia, apesar do gol também, ele entrou bem contra a Croácia. Saindo do banco, o Martinelli ele me agrada um pouco, sim. Tá? João Pedro e Neymar. O Neymar, pelo aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Pela questão de experiência, a questão de ter um ídolo ali no olhar do jogador, um contexto, um cara que facilita, e as declarações que a gente tem visto dos jogadores da seleção nos últimos dias tem me causado ainda mais essa ideia. Pô, os caras estão pedindo o Neymar lá, então parece que os caras estão sentindo a pressão e que é um desafogo ali, né? Então ter o Neymar ali eu acho que agregaria nesse sentido, além daquilo que o Rick falou, né? De ter um cara que pode encontrar um último passe ali jogando 10 minutos do jogo, que tem essa Uma qualidade. visão O físico diferenciada, pode, né? isso, o físico pode não estar mais aguentando uma arrancada, um drible, mas é o cara que, por exemplo, naquele jogo contra o Remo,
Aquele jogo eu assisti, pô, ele tava mal pra caramba no primeiro tempo. Ele tentava um drible, ele tentava uma arrancada, mas aí a bola sobrou uma vez com espaço, ele achou um passe pro Tassiano que a gente não imagina que alguém ache. E o João Pedro seria o meu único 9, talvez o principal ponto de questionamento, assim, talvez na minha lista, na minha visão, seria a ausência de um cara como Pedro ou Igor Thiago. Mas eu acho que o João Pedro ele tem muitas valências, assim. Eu vejo ele um 9 saindo da área para ajudar na construção. Também vejo um 9 para fazer pivô em alguns momentos, mas também um 9 de finalização, por mais que ele não tenha essa ganância igual é o Igor Thiago nessa temporada, vamos falar dessa maneira, mas os números do João Pedro têm sido bons. Acho que ele tem 16 gols na Premier League, gols de várias maneiras, e com o Rosenior, que era o outro técnico do Chelsea, mês de fevereiro, março, o João Pedro fez gols em vários quesitos, né? Saindo de fora para ajudar na construção, e aí acabava gerando uma oportunidade de gol por alguma maneira, ou dentro da área, como esse camisa 9 para só empurrar a bola para dentro do gol. Então, o João Pedro me mostrou um pouco mais esse lado completo, por mais que não teve gol na seleção brasileira, teve bons jogos. O jogo dele contra o Chile foi positivo, o jogo contra a Tunísia, se eu não me engano, que ele entra. Contra a Tunísia. Tunísia, que ele entra e também vai bem. Contra a França, até acho que ele teve momentos positivos. Contra a Croácia, acho que ele já foi mal. Mas é um jogador que, pela polivalência num todo, eu tenho essa confiança um pouco mais dele, assim, até mesmo nessa reta final. Eu estava em dúvida entre ele e o Igor Thiago, mas nessas últimas 3 semanas pré-Copa do Mundo, o João Pedro, apesar do Chelsea mal, ele tem apresentado alguns jogos bons, e o Igor Thiago está tendo uma queda de desempenho preocupante para mim. Então, é uma dúvida que eu ainda tenho, tá? Mas hoje o cenário eu levaria o João Pedro. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam aí nos comentários quais são as listas de vocês, quem vocês levariam para a Copa do Mundo. Curtam, compartilhem e até a próxima, que essa semana vai ser puxada em semana de convocações. E acompanhe lá que vai ter vários shorts sobre as convocações, hein, galera? Pode acompanhar. Um abraço, Valeu. falou!